O tema da mensagem desta noite é frutos da meditação, por certo, a meditação na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o nosso grande interesse, se não é, deveria ser. E eu quero ler não apenas o verso 8, como indicado no boletim, mas versos 1 a 8, para benefício daqueles que só agora, pela misericórdia de Deus e a bênção do Senhor, estão sendo iniciados em estudos da própria Palavra de Deus. O texto diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Que Deus abençoe a sua palavra. Os irmãos e visitantes perceberam que neste contexto dado, nestes versos, antes do verso 8, nós aprendemos que Moisés, um dos auxiliares de Moisés, estava diante de um enorme desafio. O grande líder, o grande legislador do povo israelita estava morto, e agora ele seria morto. Josué seria o sucessor do grande líder. Deus, então, na sua bondade e misericórdia, veio a Josué e deu orientações muito seguras. E a orientação segura que eu quero ressaltar hoje é esta do verso 8. Há outras orientações, mas esta é muito específica e é o tema desta mensagem. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Medite na palavra dia e noite. É muito importante neste tempo que nós, à luz até da questão de experiências tristes do mundo cristão de nossos dias, a respeito da palavra de Deus, a respeito da leitura, especialmente a respeito do tempo usado na meditação da palavra, que nós meditemos sobre esta questão. O que é meditar na palavra de Deus? Quando nós perguntamos o que é meditar na palavra de Deus, é muito oportuno que nós cheguemos a duas palavras do hebraico, do Velho Testamento, que nos mostram, nos ensinam o que é meditar na palavra de Deus. Uma dessas palavras é pronunciada Hagá, na língua hebraica, que quer dizer murmurar para si, também gemer, rugir como um leão, arrulhar como uma pomba, refletir, ecoar. Há textos da palavra de Deus que nos demonstram o uso dado a esta palavra Hagá. Um destes textos está no Salmo 63 e verso 6, que diz assim: quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite.
A ideia é que o som que traz a mensagem de Deus para o coração do salmista ecoa na sua mente e no seu coração, quando ele está pensando nas vigílias da noite a respeito das coisas de Deus. Então, murmurar para si. A outra palavra hebraica é a palavra siak, que pode ser traduzida assim: falar consigo mesmo. Falar consigo mesmo. Na verdade é repensar o que foi ouvido. No Salmo 77 e verso 6, nós temos o uso desta palavra, que diz assim: fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados, de noite recordo as minhas canções, o meu coração medita, e aí o meu espírito faz perguntas. Note, ele está falando consigo mesmo, ele é levado então a meditar, a repensar. Isto naturalmente, esta meditação vai além da leitura. É diferente isso, deste meditar, de estudo. O grande pregador do passado, batista, chamado Spurgeon, ele dizia assim: meditação é o processo, meditação é a máquina que transforma o conhecimento no seu melhor uso prático. Então ele já está dizendo, Spurgeon dizia assim de maneira prática, que olha, o conhecimento é importante saber o que Deus disse, mas não há valor nenhum se nós não aplicarmos isso de maneira prática, e a aplicação só será a aplicação adequada se nós repensarmos. Eu vou usar uma palavra que os irmãos entenderão se conhece alguma coisa de animais nas fazendas, se nós ruminarmos o que é o texto. Eu reputo que uma das razões porque tanta pregação da palavra de Deus em nossas igrejas é fraca, é porque não há tempo de ruminação da palavra de Deus. Há pastores e pregadores os mais variados que, para pregar, ouvem uma mensagem qualquer no rádio ou na televisão. Como nós bem sabemos, a qualidade às vezes é péssima, não tem nada a ver com as instruções da própria palavra de Deus. Então isso é muito mais do que só ter conhecimento, ter estudado, ter repensado, ter analisado longamente para poder verdadeiramente entender a palavra e entendendo aplicar a palavra de Deus, a própria vida do pregador, mas também a vida, cada um na vida. Os ouvintes também fazem a mesma coisa. Amados, uma figura muito interessante, que é citada por um autor que li, ele dizia assim: o conhecimento precisa colocar na prensa. Ele está pensando a respeito da preparação de vinho. Aqui no norte nós não somos dados a essa preparação de vinhos, mas no sul do Brasil e na Europa há muito disso. Ele diz assim, está usando essa figura de prensar a uva para obter o vinho. Ele diz: o conhecimento precisa entrar na prensa para converter-se em vinho. É preciso sem dúvida alguma reconhecer que sem esta prensa, sem este trabalho, não há fruto, não há produção de vinho. O produto, ele está falando sobre a uva apodrece e se estraga. Então, esta afirmação tem a ver com este processo. Meditar é isso, é repensar, é estudar, é ruminar. Isto é que leva um grande pastor puritano de longo tempo atrás, chamado Thomas Watson, a dizer o seguinte: a frieza espiritual resulta de nós não nos aquecermos nas chamas da meditação. E nesta figura de Watson, nós podemos entender o que ele está dizendo. É preciso meditarmos, ou então nós tenderemos à frieza espiritual, mesmo que ainda cheios de conhecimento, o conhecimento dos fatos da palavra de Deus. Eu acho muito curioso o fato de que alguns de nós, talvez até por causa de uma má formação espiritual em algumas escolas, nós crentes em geral, então às vezes nós damos muito valor a detalhes específicos e às vezes sem, porque muito simples sobre a vida de um grande herói,
e nós sabemos muitos detalhes dele. Quando é que o profeta fulano de tal vestiu-se assim? Quando é que ele andou nu nas ruas de Jerusalém? Irmãos, aí eu pergunto para irmãos, o que interessa isso? Saber todos estes detalhes, mas não saber a mensagem que ocorreu durante estes acontecimentos na vida de tais profetas. Nós não devemos estar preocupados em detalhes, mas em sim na mensagem que é trazida por Deus para o nosso coração e que de fato nos leva a grandes transformações espirituais. Também falando sobre o que é meditação, com a ajuda das duas palavras hebraicas já citadas, nós devemos entender que a meditação na palavra de Deus, no mundo cristão, no mundo de Deus, segundo a palavra, não pode, não deve ser confundida com as meditações que são apresentadas e sugeridas nas religiões orientais ou nas universidades do nosso tempo. Meditação esta chamada meditação transcendental, que muitas vezes tem nitidamente o interesse, a motivação de, eles dizem, de esvaziar a mente. Amados, não há nada mais perigoso em nosso tempo e em todos os tempos do que nós esvaziarmos a nossa mente. Existem técnicas de manipulação que fazem exatamente isso, tendo esvaziar a mente, especialmente dos cristãos, de quem é mais fácil esvaziar a mente, aqueles que ainda não estão muito comprometidos com a palavra de Deus, que ainda não meditaram suficientemente para estar firmes, inabaláveis na palavra de Deus. Então a metodologia da meditação transcendental ou da meditação oriental é que a mente é esvaziada, e a mente esvaziada então depois é inoculada com inverdades absolutamente prejudiciais à vida humana, inclusive despersonalizadoras. Isto vem acontecendo nos meios ditos evangélicos em nossos dias. Muitas vezes mantras de alguns cânticos espirituais são também usados para o esvaziamento da mente. Sim, senhores, a altura, os decibéis das músicas também esvaziam a mente, enchem os ouvidos, mas esvaziam a mente. Fica tudo pronto para que ditos apóstolos, sem ter autoridade para esse nome, inoculem suas doutrinas falsas, prejudiciais, danosas, destruidoras da vida com Deus. Amados, na verdade, a meditação segundo a palavra de Deus, como orientada pelas palavras há pouco citadas e seus significados, a meditação na palavra de Deus, em vez de esvaziar a mente, enche a mente com as orientações de Deus. Sim, enche a mente com as orientações de Deus. Uma outra figura dada por determinado autor a respeito da meditação cristã é de que a meditação é muito bem apresentada na figura da digestão de alimentos. E a afirmação é esta: meditação está para a palavra de Deus como a digestão está para a nutrição. Repito, a meditação está para a palavra de Deus como a digestão está para a nutrição. Os alimentos que ingerimos não têm valor nenhum se eles não forem devidamente digeridos. E antes disso, não tem valor nenhum se eles não foram devidamente mastigados. Só engolir os alimentos não resolve tudo. Nós precisamos mastigar a palavra de Deus. É uma outra figura. Nós precisamos ponderar nos assuntos da palavra de Deus. E ao fazermos isto, devemos naturalmente aplicá-los à nossa vida. Dito isto, que é meditação do ponto de vista cristão, nós devemos pensar que a meditação verdadeira influencia poderosamente nossos pensamentos, nossas atitudes e nossas ações. Eu quero dar 3 exemplos desta realidade, duas com base no Velho Testamento e uma com base no Novo Testamento. Notem como a meditação transforma a nossa vida. Davi, o rei Davi, teve uma vida extremamente atribulada. E em determinada oportunidade, que é muito bem apresentado no Salmo 13,
ele está extremamente atribulado. Ele começa o Salmo 13 dizendo assim: até quando, Senhor, ele está pensando, até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Ele está numa fossa espiritual, só pensando na tristeza do seu coração, na perseguição que ele estava sofrendo. Como sabemos, é um homem de guerra, dado a muitos dramas na sua vida, no tocante às inimizades, aos inimigos e aos sofrimentos. Ele continua dizendo: até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Ele está meditando só na vida dele. Mas aí, versos 5 e 6, ele muda. Quando que ele começa a pensar? Começa a meditar. Eu, porém, confio em teu amor e o meu coração exulta na tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Que transformação, né? Que transformação incrível, né? Ele começa numa fossa tremenda e depois ele se alegra, ele exulta no Senhor, ele se alegra porque o Senhor está cuidando dele. Meditação faz isso. Quando nós meditamos não no problema, mas na solução que Deus dá para nós, ocorre conosco o que ocorre neste Salmo 13 na vida do rei Davi. Mas o outro exemplo do Velho Testamento que quero dar é do profeta Jeremias. No livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, nós temos uma palavra muito interessante a respeito dessa questão de como a meditação nos influencia. No capítulo 3, vou começar a ler do verso 19. Observe esta transformação por causa da meditação. Lembro-me. Jeremias é considerado o profeta chorando. Quando nós passamos por nossas depressões, irmãos, é bom nós lembrarmos de Jeremias, porque ele entrou na depressão e saiu dela. E os estudiosos da depressão em nossos tempos, apesar da dificuldade que é, o problema que é qualquer de nós experimentar depressão, é um dos problemas humanos que tem o melhor prognóstico de saída. Se eu perguntasse, eu não estou perguntando para não constranger ninguém, alguns se sentiriam constrangidos, quantos aqui já passaram por depressão e foram tratados por depressão? Eu não duvido que um grande percentual dos irmãos diria: eu já passei por isso. E eu quero dizer para vocês, sem nenhum temor, eu já passei por isso também. E a minha foi bastante grave, mas eu saí dela com um pouco mais de um mês, com a bênção de Deus, a ajuda dos irmãos e de profissionais capacitados, e da maravilhoso fato de que a ciência tem se desenvolvido, e os ansiolíticos do nosso tempo são poderosos e são preciosos para restaurar a vida daqueles de nós que passamos por este sofrimento. Mas vamos a Jeremias, Lamentações de Jeremias 3, verso 19. Lembro-me, está curtindo. É interessante que quando nós estamos numa fossa, nós curtimos a fossa, não queremos sair dela. Orientadores, pastores, conselheiros, psicólogos e psiquiatras dão a solução, sugerem, dizem: não, isso não funciona, porque o meu problema é muito grave. É grave, mas as soluções ajudam. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Verso 21, veja que mudança. Todavia, me lembro, medito. Lembro-me também do que pode me dar esperança. Grave este, irmãos, tendentes à depressão, gravem isto, recitem isso, meditem sobre esta verdade. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Esse é o verso de algumas das irmãs aqui, graças a Deus. Que texto precioso! As misericórdias do Senhor são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Mas aí o exemplo de meditação preciosa para renovar, para influenciar pensamentos, mudar atitudes e ações que nos levam a uma ação melhor para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, há alguns versos bem unidos nas cartas do apóstolo Paulo que falam a respeito dos seus sofrimentos, de toda a natureza: perseguição, surra, promessa de escribas e fariseus que não comeriam nem beberiam até que ele fosse morto. Ele vivia este drama todo, naufrágios muitas vezes. E aquele texto sobre os grandes sofrimentos, perseguição,
mas ele não desanimou, porque começou a meditar nas coisas de Deus. Olha como vale a meditação. Começou a meditar, e aí nós lemos, após essas meditações do apóstolo Paulo, Filipenses 4, versos 12 e 13. Filipenses 4, grave este texto, 4, 12 e 13, que diz assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo do viver, de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando por necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Em que ele meditou? Em quem Deus é. E voltaremos a este assunto precioso. Falados? O estado de espírito muda completamente, dependendo do enfoque que nós temos. É por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses 4, versos 8 e 9, ele disse assim, para nos ajudar. Onde enfocar? Em que meditar para termos a vitória? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que traz boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nestas coisas, tem a ver com meditem nestas coisas, considerem, ruminem estas verdades. A palavra grega é logizomai, que quer dizer exatamente, ruminem isso, as coisas boas, as coisas boas. Isso não quer dizer que nós vivemos uma irrealidade. Estamos em crise, mas nós não reconhecemos as coisas, tem que reconhecer a crise. Mas além de reconhecer a crise, tem que reconhecer que há poder, é o poder de Deus em nosso favor. Terceira coisa que eu quero dizer é sobre a importância do objeto da nossa meditação. Já houve alguma menção disso até aqui, mas eu quero dizer que o principal objeto, o motivo da nossa meditação precisa ser Deus mesmo. Deus sim, o soberano Senhor, o Criador, o sustentador amoroso da nossa vida, aquele que quando promete, cumpre. Aquele que tem misericórdia sobre nós, como o texto que li há pouco, todas as manhãs as misericórdias dele são renovadas. Grande é a fidelidade do Senhor. Foi tudo isso, o pensamento sobre Deus nessas características, que levou o autor do Salmo 119 a escrever maravilhas a respeito da meditação. Se há um salmo que fala muito sobre esta matéria, é o Salmo 119, o salmo mais longo das Escrituras, e que naturalmente não será lido por mim agora, mas eu quero lembrar alguns versos, porque é muito precioso isso para nós, porque nós queremos confirmar isso, a importância do objeto, a importância da motivação, o objeto da nossa meditação, para que experimentemos as graças infinitas de Deus. Leia o verso, em primeiro lugar, o verso 15, o seguinte: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas verdades. Não é só verdades, não, as tuas verdades, as verdades de Deus, elas estão nas Escrituras, em muitos pontos. E algumas dessas verdades de Deus terão especificamente a ver com a minha necessidade, com a sua necessidade. O verso 27 diz assim: faze-me discernir, só discerne e divide o que é certo e o que é errado quem medita. Faz-me discernir o propósito dos teus preceitos, então eu meditarei nas tuas maravilhas. Em quê? Meditarei no teu poder, mas meditarei nas tuas maravilhas. A lembrança das maravilhas de Deus nos anima no Espírito, nos abençoa e abençoa aqueles com quem nos relacionamos. Verso 48: a ti levanto as minhas mãos e medito, novamente medito nos teus decretos. Vamos lembrar que não são sugestões, são decretos. Há pessoas até os nossos dias e aos dias, no meio da nossa congregação, que pensam nas sugestões de Deus para uma vida reta e abençoada. Não tem nada disso. Não é sugestão, não é comando.
é decreta, é orientação segura. E é bom quando nós temos esta compreensão, pois já temos meditado a respeito deste assunto. O verso 97, mais 2 versos apenas. 97, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Como eu amo a tua lei. Amo a lei do Senhor, porque Ele é o Senhor, é o soberano Senhor, é aquele que tem cuidado de mim até aqui e continuará fazendo isso, pois esta é a sua grande promessa. E por último, o verso 148, fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Uma coisa particular eu quero dizer para vocês: eu não sofro de insônia, mas eu não preciso de muito sono. É diferente, né? Eu não sofro quando eu acordo de madrugada, e de fato eu tenho feito isso na minha vida, não tenho. Além de orar pelos irmãos, pelas situações que conheço, e pedindo a Deus que me revele algumas que não conheço, mas que será bom continuar a meditar e a interceder por esses assuntos. Então eu fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas promessas do Senhor. E quando eu estou preocupado, orando por alguns dos irmãos, eu penso no que o Senhor pode e tem feito por nós, eu me asseguro, me sinto absolutamente seguro para agradecer ao Senhor o que Ele vai fazer. O que vai fazer, Ele promete, cumpre, jamais deixou de cumprir as suas grandiosas promessas. Então, irmãos, a importância do objeto. O objeto principal da nossa meditação tem de ser sempre o Senhor Deus. Mas tendo meditado no Senhor Deus, nós meditamos naquilo que Ele faz, nas formas como Ele nos abençoa. Novamente, sem negar as realidades difíceis de certas fases da nossa vida. Mas, em segundo e último lugar, meditar naquilo que é bom. Eu já li o texto em Filipenses 4:8. Meditar naquilo que é abençoador, naquilo que nos anima e naquilo que nos fortalece. Devemos fazer isso, inclusive, de maneira direta, isto é, meditar nestas coisas que têm a ver com a nossa situação agora, a situação por que estamos passando. Por exemplo, alguns de nós às vezes passamos por situações que nos trazem medo. Fala-se muito hoje a respeito de como pessoas são tomadas de síndrome de pânico, com medo exagerado, inclusive doentio. O que devemos fazer em que devemos meditar quando estamos passando por esta crise? Eu quero sugerir um texto da palavra de Deus que para mim é muito precioso, já tem me abençoado e abençoado outros, muitas vezes, salvo Isaías 41 e verso 10. Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, o que eu devo ler? Muitas vezes eu digo assim: procurem uma Bíblia chamada Bíblia dos Gideões, porque há algumas páginas dizendo o que ler. Ajuda muito, mas este texto aqui, não sei se está lá, mas é muito abençoador, e diz assim: por isso, o promover o texto para meditar, por isso não tema, diz o Senhor, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Medo? Quando com medo, é maravilhoso meditarmos na verdade desta promessa. Vamos dizer ainda que o problema é culpa verdadeira, culpa por causa do pecado. Crente também peca, mas quando peca é tocado pelo Espírito para reconhecer o seu pecado. O texto, irmãos, precioso é Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então eu volto para Cristo, eu assumo uma rededicação a Ele e esta culpa vai embora. Eu fico criativo novamente, livre na minha mente e no meu coração para cumprir a vontade de Deus. Mas uma pergunta muito prática falando sobre meditação, a meditação segundo a palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus é como meditar. São algumas sugestões práticas a respeito deste assunto. O que fazer nesta disciplina, para cumprir esta disciplina da meditação? É uma disciplina. A gente cresce com a prática nesta disciplina. Contam os historiadores, os que têm estudado a vida de um pastor alemão
Não era um cão, era um pastor alemão, como eu sou pastor brasileiro. O pastor Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer era aquele pastor que, não aguentando mais os desmandos de Hitler, resolveu que devia participar de um grupo que tentaria eliminar Hitler da face da terra. Não aconteceu porque quase no fim da Segunda Guerra Mundial ele foi morto, ainda na prisão. Ele escreveu um livro muito precioso e inspirador chamado Cartas da Prisão. Dizem que Dietrich Bonhoeffer, no campo de concentração, e isto porque já fazia antes, ele praticava a meditação na palavra de Deus. E pessoas perguntavam assim: como é que se faz isso? Qual é o seu método? Eu imagino que a pergunta era porque, mesmo na prisão, ele se demonstrava animado, interessado, confiante no poder de Deus na sua vida. E aí ele ensinou o seguinte: perguntaram, Dietrich Bonhoeffer, o que é que você faz? Como é que você medita? Qual o método? A gente tem essa pergunta, né? Qual o método? Nota o que ele disse. Primeira coisa, aceite a Bíblia como palavra de Deus. É autoridade. Aceite a Bíblia como autoridade. E a segunda e última coisa, pondere a palavra de Deus como Maria. Maria, a mãe de Jesus. Lembrem que quando ela recebeu aquele anúncio, o texto sagrado diz assim: e ela ponderava estas coisas no seu coração. Ela meditava, ela ruminava. Não é uma palavra grosseira, porque nós sabemos o que é ruminar. É mastigar de novo. É o que os animais que ruminam fazem, né? Ela ponderava estas coisas no coração. Ele dizia assim: isto é tudo em um bom método para meditação. Vamos às ideias práticas. Primeira ideia prática sobre meditação na palavra de Deus. Personalize a palavra de Deus. Não diga apenas, reconheça e assuma: esta palavra de Deus é para mim, é para mim. Maldito pastor, pregador que não fizer isso antes de pregar. Não tem valor nenhum. Faltará intensidade, faltará verdade, se o pregador primeiro não disser: isto é para mim, isto é para mim, mas é para cada um dos irmãos que pertence a Deus em Jesus Cristo. Personalize a palavra de Deus. Paulo, em Efésios capítulo 3, verso 14, diz assim: eu me ponho de joelhos. É preciso dizermos isso. Eu estou aí neste texto. Este texto é para mim. Deus quer me ajudar com isso. E é muito triste quando nós ouvimos uma mensagem da palavra de Deus, por ser palavra de Deus, e nós dizemos assim: isto é para minha esposa. Ah, se o meu marido estivesse aqui. Ah, o meu filho perdido que está usando drogas. Como seria bom isso para ele? Claro, é bom para ele, é bom para o marido, é bom para a esposa, mas é para mim. Ou então não há o exercício espiritual de meditação que surte os efeitos, que serão a minha última parte nesta mensagem. Ideia prática: personalize a palavra. É tão fácil nós procurarmos nos manter fora de alguns ensinos, especialmente aqueles que tocam na ferida da nossa vida. Que toca, irmãos. Toca. Se não tocar, não é a palavra de Deus. Você não permitiu que a palavra de Deus agisse em seu coração. Segunda coisa, ideia prática, na meditação: visualize. Crie um quadro. Existem alguns autores que eu aprecio muito, porque quando eu estou lendo figuras quase físicas vêm à minha mente me inspiram. Eu lembro quando eu era garoto, eu li todos os livros de Tarzan, todos eles. Alguns de vocês mais velhos talvez tenham feito isso, né? Vocês estão lendo Harry Potter, eu imagino, né? E ele já é passado também, já outros. Mas existem autores que têm aquela capacidade de comunicação através da palavra escrita, que quando nós lemos, nós vemos figuras. Ai, irmãos, eu podia sonhar com as figuras dos livros de Tarzan, todos eles, todos aqueles capítulos, ou mesmo as figuras de Pato Donald, que eu lia também. Mas olha, visualize as mensagens da palavra de Deus. Por exemplo, eu vou dar uma ideia para os irmãos. O que é que os irmãos imaginam? Vamos imaginar alguma coisa sobre um texto aqui.
João capítulo 7, versos 37 e 38. O que é que você pode imaginar aqui? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que vem à sua mente? Eu vou dizer o que vem à minha mente. A minha mente vem uma cachoeira no Rio Urubu, chamada Cachoeira da Iracema, no tempo de muitas águas, portanto, neste tempo agora, muita chuva. Irmãos, a água desce aos bordões. É uma coisa maravilhosa, quase apavorante, mas é linda. Fala a respeito de força, fala a respeito de poder. Irmãos, quando nós temos sede, vamos a Deus, Ele nos supre tudo o que nós precisamos. E sede aqui é uma grande figura. Mas então vamos criar figuras, vamos visualizar, não apenas isso. Vamos reagir às verdades que são citadas nestes textos, sobre os quais estamos meditando. Reagir às verdades. Tem a ver com o primeiro ponto também. Por exemplo, se a palavra de Deus nos fala a respeito da necessidade de arrependimento, nos cavar a nossa vida. Não deve ser muito difícil, porque nós somos coerentes. Em que áreas da minha vida eu preciso me arrepender? Se de imediato você não pensa nada, eu espero que sim. Todos nós precisamos nos arrepender. E arrependimento é coisa constante do crente. Não é uma coisa que nós fizemos quando aceitamos Jesus. Vai de nós. Se fosse assim, não teria havido progresso na nossa vida. Às vezes a mensagem de Deus, que nós estamos lendo, né, que estamos ouvindo necessariamente do púlpito da igreja, tem a ver com confissão. O que eu devo confessar? O que eu devo confessar? Quantas possibilidades? A mensagem da palavra de Deus às vezes tem a ver com compromisso sério a respeito dos interesses de Deus sobre a face da terra. Vamos entender isso e responder a esta verdade. Às vezes o texto é sobre a minha fidelidade, não só a Deus, mas ao meu semelhante, ao meu esposo, à minha esposa, aos meus filhos, deles para com seus pais. Vamos responder, vamos reagir a estas verdades, naturalmente quanto a elas. Ora, quando eu analiso esta questão de fidelidade, por exemplo, a minha esposa, ao ler textos da palavra de Deus, que são um bom número para a nossa revelação, eu sou abençoado, porque quando a tentação vem, eu digo, não, Deus já me falou sobre isso, eu já entendi, e continuo entendendo, e continuo elaborando a respeito destas verdades. É muito melhor ser fiel do que infiel. Eu tenho muitos exemplos de que a infidelidade conjugal é uma absoluta tragédia para todos. E seria muito bom se nós abríssemos o coração para esta verdade, a fim de que, se aconteceu, não aconteça mais, e para aqueles em quem não aconteceu, jamais aconteça, para que o nome de Deus seja glorificado. A sociedade precisa desta verdade. Vamos reagir à palavra de Deus. Quando nós reagimos, nós praticamos de fato a palavra de Deus. E nós praticamos, e nós nos lembramos do texto de Tiago, no capítulo 1, versos 22 a 25, que eu leio na íntegra. Seja para nós, para mim, sejam praticantes da palavra e não meramente ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tem muita gente que se engana todo domingo, porque ouve, mas é só como ouvinte, e na verdade entra aqui e sai aqui. Suspeito às vezes que nem entre, porque a mente está em Facebook, a mente está nos relacionamentos que vamos ter logo mais. Sei que há casos em que o pensamento está em pecados que vão ser cometidos logo após a participação no culto solene para Deus. Tenho exemplos disso no meu ministério, trágicos, infelizes, contrários à vontade de Deus. Aí Tiago continua: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Evita pedir
será bem-sucedido, será feliz, porque será bem-sucedido. Quarta coisa, quanto a coisas práticas sobre meditação, deixe a palavra transformar você como Deus quiser. Porque a palavra de Deus não é para ser só informação, é para produzir transformação. Tudo que está em Cristo é nova criatura, uma transformação. Coisas velhas já foram, eis que tudo se fez novo. Bem, irmãos, o título da mensagem é Frutos da Meditação. E quais são os frutos? Vamos novamente ao texto inicial de Josué, no verso 8. Ele já fala ali de alguns frutos. Ele diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Fala-se muito em prosperidade, né? Prosperidade financeira. Esta que é a verdadeira prosperidade. Esta que é a verdadeira prosperidade, é cumprir a vontade de Deus e ser abençoado por Ele. Eu quero citar algumas outras coisas que são frutos da meditação. Primeiro, a transformação do comportamento. Estou fechando esta mensagem. A transformação do comportamento por causa da ação poderosa da palavra de Deus. Porque é de Deus é que ela tem este efeito. Segunda coisa, aumento da nossa fé. Quando nós meditamos na palavra de Deus, a nossa fé cresce. Nós somos catapultados para confiar mais em Deus. E aí vem o sucesso. Fortalecimento no nosso relacionamento com Deus. Inspiração para a obediência à palavra. Bênçãos especiais, como estas citadas no texto Josué 1:8. Prosperidade, a verdadeira prosperidade e sucesso pessoal. Em suma, crescimento espiritual conforme a vontade de Deus. Por causa destas razões, é importantíssimo, se não temos feito, que voltemos a meditar na palavra de Deus, a ruminar nela e permitir que ela opere o que Deus quer que faça na minha vida e na sua vida. Que Deus assim nos ajude e abençoe. Amém. Temos